E aí, tudo bem? Bom dia! Começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook, no meu perfil. Enquanto eu tô no ar aqui na radioinverso.com. Aliás, um detalhezinho, eu tô tocando uma música. Hoje eu acordei, às vezes a gente sonha, acorda com músicas do nada na cabeça. E eu acordei com essa aqui, ó. Eu acho que você nem deve conhecer essa música. Sounds of Summer, do Roman Fotô, foi um baita sucesso em meados dos anos 90. Justamente na época que eu trabalhava na Jovem Pan em São Paulo, na rede, né? E aquele período ali, meados dos anos 90, foi uma explosão da chamada Eurodance. Então muitas produções da Itália, de fora, essa no caso da França. Eu gosto muito da sonoridade da língua francesa, eu toco muitas músicas francesas aqui na rádio. E esse rap em francês, eu acho que ele tem uma identidade especial, essa aqui, ó. É bem legal. Então é a primeira de hoje, eu tô no ar aqui na radioinverso.com até 10 da manhã ao vivo, no horário de verão. Reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. E sempre eu faço essa reflexão aqui com quem tá comigo aqui no Facebook, quem me vê no YouTube, né? E na rádio. Eu vou tocar mais uma música aqui. E deixa eu só chamar o povo aqui da rádio e a gente já começa daqui a pouquinho. Pera aí. Sounds of Summer, Roman Fotô aqui no Mensagens que Chegam pela manhã, pela radioinverso.com, ao vivo até 10 da manhã no horário de verão. Eu já estou ao vivo aqui no Facebook, tá? Flávio F. Siqueira é o meu perfil, você pode acessar. Eu vou tocar só mais uma música e aí depois do Guilherme Arantes, daqui a aproximadamente 3 minutos eu volto para a rádio, enquanto eu vou conversando aqui com a câmera, para a gente começar a nossa primeira reflexão de hoje no Mensagens que Chegam pela manhã. Fique bem. Enfim, para você que não conhece o nosso programa, né, isso aqui é não é uma catalogação, isso aqui é uma mistura de tudo. Então, como você ouviu, músicas dos anos 90 aos anos 80, 70, as músicas atuais, Guilherme Arantes tocando agora, com muita reflexão, participação, interatividade e tal. Daqui a pouco eu vou começar aqui na rádio uma transmissão, uma interatividade. Isso é um negócio fundamental aqui no programa sempre. WhatsApp, e-mail, contato@radioinverso.com. Você que está me vendo no YouTube, quiser participar, fique à vontade também, tá? Contato@radioinverso.com e o 51992461960 é o WhatsApp. Outra coisa que eu quero falar rapidamente, antes da gente começar aqui a refletir sobre o tema que eu propus, o meu novo livro vai ficar pronto em mais ou menos 10, 15 de janeiro e a pré-venda já está aberta. A vantagem da pré-venda é que você tem 15% de desconto, o livro vem com dedicatória e frete grátis. Então, se você acessar www.lojadoflaviosiqueira.com, você pode comprar esse e os meus outros livros, estão lá. Eu acho mais fácil, mais prático, como eu faço com tudo, essa independência, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não encontro o livro na livraria? Não, é porque tem tanta coisa por trás, tanta burocracia, tanta grana, que eu te confesso que eu não me estimulo a entrar nesse mercado, né? Pra ter uma ideia, por exemplo, um livro que está numa livraria, o autor do livro, em relação à venda do livro, ele ganha de 5 a 10% do valor de capa do livro. O resto é livraria, editora e tal. Pra quê? Né? Quem me conhece sabe onde encontrar os meus livros, então acho mais fácil assim. Então, www.lojadoflaviosiqueira.com. O livro conta a história de um advogado ambicioso, se tornou político, perdeu o mandato, virou morador de rua, e esses contrastes na dor, na experiência e na redenção humana são contadas no Duas Vidas, tá bom? Eu vou voltar já para a rádio aqui e a gente vai falar juntos. radioinverso.com é o site para você nos acompanhar aqui. Se você estiver vendo o vídeo fora do horário do programa, tem reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. E a rádio é 24 horas e pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo, pelo site ou pelos aplicativos gratuitos Android e iOS. Mensagens que chegam pela manhã, radioinverso.com. Agora já continuamos aqui ao vivo junto com o pessoal do Facebook, na transmissão ao vivo.
no vídeo que depois fica no Facebook, no YouTube e tudo mais, e eu me propus a falar sobre nos perdermos no infinito, para não nos perdermos no universo, no infinito e tal. E essa reflexão nasce, hoje especialmente, porque ontem eu estava conversando com um amigo, e esse meu amigo estava confessando para mim, estava se abrindo, dizendo assim, eu me sinto inquieto às vezes porque eu me entrego tanto aos pensamentos, às reflexões, às filosofias, aos porquês, às possibilidades tantas, né? Isso me cansa, porque eu sinto que isso me distancia das pessoas, eu sinto que as pessoas não estão nessa mesma sintonia, eu sinto que os assuntos são superficiais e por isso mesmo eu me fecho e eu vou me tornando desconectado, cansado, foi o termo que ele usou. Isso porque antes ele tinha mandado uma mensagem falando, olha, às vezes eu tenho vontade de sumir, sair de tudo e de todos e sumir. E eu respondi a ele, eu tenho impressão, meu amigo, que esse teu sumiço, essa tua vontade de sumir, tem a ver com fuga. Antes de você sumir, porque de repente tem épocas da nossa vida que a gente quer ficar sozinho, quer ficar quieto, isso é normal. Mas quando isso começa a nos inquietar tanto e a única solução parece sumir, eu aconselho, foi o caso dele, a refletir antes por que eu quero isso. Qual a razão da minha inquietude, da minha insatisfação e tal. Porque senão eu sumo. E ao sumir eu carrego junto tudo aquilo que antes me inquietou e não vai mudar nada. E aí ele me respondeu isso, eu estou pensando demais e tal. E eu estava dizendo para ele, olha, não existe limite para o pensamento. Uma das coisas legais da filosofia é que a filosofia, diferente da religião, não se propõe a dar respostas. A filosofia se propõe a fazer perguntas. E enquanto eu caminho e faço perguntas, respostas vão acontecendo, né? No entanto, cada resposta, se observada com verdade, com seriedade, com atenção, vai desencadear uma série de outras perguntas. E esse processo não tem fim. Eu falava para esse meu amigo, dava exemplo para ele a ciência. A ciência também é uma arte de fazer perguntas. A ciência oferece respostas, mas as respostas vêm acompanhadas de tantas e tantas e tantas outras perguntas, felizmente. Eu dizia para ele assim, olhe para a ciência de 1000 anos atrás. Naquele tempo, todas as descobertas, toda a tecnologia, todo o entendimento tão limitado em relação ao que nós sabemos hoje da ciência, era considerada um grande avanço. Tanto que nós acompanhamos até mais adiante, no período da Idade Média, por exemplo, ou da Inquisição, tal, uma grande dificuldade, um contraste enorme entre o que era considerado ciência e religião. Crenças, fé, entendimento, cultura. Não que hoje seja absolutamente diferente, mas felizmente nós já avançamos nesse sentido. No entanto, se você percebe esse grande abismo, esse grande vácuo entre a ciência de 1000 anos atrás, vácuo não é a palavra, mas essa diferença, né, para a ciência de hoje, você consegue imaginar a ciência de hoje em relação à ciência de daqui 1000 anos, mil anos adiante? Nós que nos achamos tão evoluídos tecnologicamente, nós inventamos a comunicação do celular, a internet, a física quântica, sensacional, nunca o homem avançou tanto, e é verdade. Nos últimos 100 anos a evolução tecnológica, científica foi muito maior do que nos últimos 1000. Mas e aí? Onde é que estamos nesse ponto de exploração da ciência, de entendimento da ciência? Na beira da margem. Isso é bom, porque nós temos muito a avançar ainda. Agora isso vale para tudo. Voltando para a reflexão e para os pensamentos, eu dizia ao meu amigo, é a mesma coisa. Quanto mais eu avanço nos pensamentos, quanto mais eu me entrego a tentar capturar os mistérios do universo e explicá-los, e entendê-los, e assimilá-los, e projetar neles significado, mais eu sou exposto aos meus próprios limites. Porque se as perguntas são infinitas, se o caminho de reflexão, de pensamentos é ilimitado, se é como o universo, né, sem fim, como a ciência, como a filosofia, enfim,
A minha entrega, a minha exposição a ele produz em mim o mesmo efeito que a ciência deveria produzir, que a filosofia deveria produzir, que toda a arte de fazer perguntas deve produzir, que a própria arte, na exposição da nossa alma, em músicas, em textos, em manifestações livres e lindas, também expõe os nossos limites, até de manifestar aquilo que nos habita. Então, sempre estamos expostos, encurralados, contrastados, refletidos nos nossos limites. Eu vou me entregar ao pensamento, como tantos filósofos fizeram. E é possível que eu enlouqueça, como tantos filósofos enlouqueceram. Eu vou mergulhar sem volta, sem pudor, na entrega ao lúdico, ao infinito. E é possível que eu me deprima, como muitos artistas se deprimiram. A não ser, e esse é um ponto que eu fiz questão de frisar a ele e que eu faço questão de frisar a você, e é um ponto que eu valorizo muito em mim, para mim se tornou muito importante, fundamental. É um negocinho que eu tenho dito muito aqui e que tem a ver com isso, o entendimento de que o macro se projeta no micro. Isso quer dizer o seguinte: se as perguntas não têm fim, se a minha exploração em direção ao infinito, aos mistérios, ao universo, não tem limites, se isso não me sacia, porque eu vou, e eu sou um desses caras que gosta disso, eu vivo com essa sensação, que eu acho legal. Eu não sei nada. Quantas coisas que eu estou aqui nesse universo, nesse ambiente, nesse momento, na minha vida, e eu não percebo. Você está caminhando na rua, você está ouvindo os sons dos carros, das pessoas, mas quantos outros sons eu não percebo, quantos outros movimentos eu não percebo, quanta coisa eu não vejo. Essa curiosidade é linda, isso é bom, mas isso deve ser equilibrado pela percepção que eu estou te falando aqui, da consciência de que o macro se projeta no micro. As respostas que eu busco, os aprofundamentos em relação aos mistérios do universo, as minhas viagens filosóficas, mentais e de reflexão e tudo mais, ganham significados enquanto se projeta e eu percebo, e eu cuido, e eu lido, e eu trato, e eu vejo o micro. Toda a história universal, toda a história macro, toda a história infinita está se desenhando no pequeno mundo que somos. Eu sou um micro que projeta o macro. O macro, o universo, o infinito, Deus, tudo está projetado em mim. Eu sou uma maquete do universo, eu sou uma representação do universo, como tudo. Uma célula do meu corpo é uma representação minha. Um grão de areia, uma gota d'água, no caso a gota d'água representa o oceano. O grão de areia representa o universo, as estrelas, tudo está projetado ali. Então, para você que está nessa angústia, nessa busca sem fim, nesse emaranhado de perguntas que eventualmente trazem uma ou outra resposta, mas não são suficientes para saciar a sua sede pelo infinito, como a minha, como a nossa, seres humanos, eu acho que ele não deve desconsiderá-la. Mas é bom lembrar que, além das nossas viagens infinitas no mundo das perguntas, os significados estão nos movimentos do meu micromundo. O macro se projeta no micro. Você quer cuidar e salvar o mundo? Comece pelos teus. Você tem pretensões de alertar a humanidade sobre um novo tempo, uma nova vida, uma nova era? Você tem essa pretensão? Então cuida dos teus. Cuida do teu filho, da tua mulher, do teu marido, dos teus amigos, da tua mãe, do teu pai. Cuida, esteja presente, esteja atento. Isso vale muito mais do que qualquer movimento em direção ao universo. Isso pode ser fuga, isso pode ser distração e irá expor os teus próprios limites. O macro se projeta no micro. As respostas que eu não encontro em relação aos confins do universo muitas vezes estão na varanda de casa enquanto eu sento e vejo as pessoas passarem. O mistério das estrelas e dos buracos negros
potencialmente, estão explicados num encontro, como o Antônio Pereira falou hoje de manhã no programa dele aqui na rádio, com um morador de rua no ônibus. A nossa atenção diante disso nos coloca frente a frente com as vozes, os sinais, os mistérios do universo. Não é na minha entrega ao pensamento incessante, é no meu cuidado com o microcosmos que sou e que me cerca. O que eu quero dizer é o seguinte: não vale nada você se entregar a bilhões de pensamentos elaborados, de teorias complexas e lindas, de discursos com clichês. Ame a vida, ame o próximo, ame o mundo e tal, tal, tal. Supere o ego, vença o ego, não tenha apego, não tenha desejo, não tenha não sei o quê. Essas histórias todas. Enquanto você não carrega isso para o seu mundo, para onde as pessoas não te olham com valorização, talvez, esperando de você uma grande coisa, mas com a humanidade, com as trocas e a esperança que os humanos têm. Antes de ser um grande ser espiritual, um grande promotor de pensamentos iluminados e profundos, seja um promotor de conexões aí. Como é que está o teu microcosmos? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu dia a dia? Como é que é a tua relação com a tua família? Com as pessoas que te cercam, com os teus amigos, com as pessoas que são próximas a você? A gente fica nessa história, né, de falar sobre política, caminhos de salvação para a política, religião, espiritualidade, filosofia, o que é melhor, o que é pior, quem é o melhor mestre ou o pior mestre, quem entende mais, quem entende menos, o que é o ego, o que não é o ego, os chakras e os não sei o que, e a oração, e Deus, e a Bíblia, e a Torá, e os livros sagrados, enfim, e a caridade, seja caridoso, claro, mas é tudo bosta, tudo engano, tudo distração, não vale nada. Se você não trouxer esse macro para o micro do seu mundo, para mim tanto faz o que você está fazendo. Você pode ser um grande escritor de livros, um grande líder de multidões, você pode estar falando coisas muito interessantes, que as pessoas se interessam, gostam, aplaudem. E aí? Isso só vai expor o teu limite. Isso só vai expor a tua fragilidade. Isso só vai expor a tua fragmentação. E o teu auto-engano diante do fato de que nada disso importa se eu não sou capaz de olhar o pequenininho. Hoje de manhã, eu publiquei um trechinho do meu livro novo, um texto do Duas Vidas, do personagem, o Thales, que é um político, tal, se referindo a um líder religioso que está no livro. E o texto diz assim, é uma frase praticamente, é um texto muito curto. Ele diz assim: o problema, no caso dessa pessoa, não residia propriamente no fato de que deixou de acreditar em Deus, mas especialmente por ter deixado de acreditar nos homens e na sua própria humanidade. Monstrificou-se. Se você é ateu, se você é cristão, se você é grande bosta, e daí? Tanto faz. Às vezes as pessoas entram aqui, especialmente os religiosos, falam: Flávio, você está contra a teologia. Eu não estou contra nada. Não. Eu só acho que isso não quer dizer nada. Isso é discurso, isso é verniz, isso é superfície, isso é babaquice, isso é auto-engano. Se eu não me lembrar que o macro se projeta no micro. Você quer falar sobre Deus? Quer fazer alguma coisa? Tem gente que fala: eu vou fazer algo para Deus. Vai na igreja, vai. Quer fazer algo para Deus? Então faça para o outro. Faça para o teu filho, faça para a tua mulher, faça para os teus amigos, para o teu marido, para os teus pais, para as pessoas que precisam de você. Você quer responder às perguntas mais intrigantes da filosofia? E são muitas. Então antes as entenda aqui, ó, no seu mundinho. Porque é muito legal, é muito tranquilo, é muito fácil, né? Eu me esquecer disso e me entregar às abstrações subjetivas. É bom, né? É bonito. É interessante, é intrigante. E é por isso que tanta gente legal, tanta gente bem intencionada, tanta gente com boas ideias enlouquece. Se não, literalmente, enlouquece na própria vaidade.
na presunção de que chegou em algum lugar, no auto-engano de que se diferenciou dos outros e agora sabe mais. Isso é enlouquecer da pior maneira possível. Se você não quer ser mais um entre tantos que se perdem nos labirintos dos próprios pensamentos, ainda que não queira abrir mão do pensamento livre e ilimitado, conecte esses pensamentos com as suas experiências cotidianas, com o seu microcosmos, com aqueles que você pode cuidar. Antes de arrumar o mundo, arrume tua cama, arrume teu quarto, arrume as tuas relações, porque o resto é consequência, é só consequência. Tá bom? Para quem me vê no vídeo, um beijo aqui no Facebook, no YouTube. Para quem me ouve na rádio, a gente continua por aqui. Você que me vê ao vivo no Facebook ou em outro horário, acesse radioinverso.com ou aplicativos. E a gente continua refletindo até 10 da manhã, no horário de verão, aqui na programação da Rádio Inverso, no Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu tocar uma música aqui e a gente volta daqui a pouco. Fique bem. E você também, tá? Um beijo, se cuida. Eu vou continuar aqui na rádio e espero você interagindo. Enfim, a gente tem muito assunto ainda para tratar. Mas pense sobre o que falamos. Isso é para você. Não é para você, o fulano devia ouvir, alguém. Não, é para mim. É para você. É para cada um de nós, tá? Só para você. Beijo. E até daqui a pouco.